Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um encontro. Vamos talvez utilizar um recurso diferente para auxiliar nessa construção. Nós vamos já ver que recurso é esse. Como é que está a visualização para vocês, pessoal? Tudo ok, professor. Tudo bem? Então, vamos começar aqui com a primeira questão. Fazer só uma expansão. Considerem também, além da primeira lei da termodinâmica, a parte de teoria cinética dos gases, tá? Então, a bola está com vocês, tá? Um pode ir falando um, dois, três, e o outro ir complementando, tá? Quero ver a construção feita pela própria turma. Bola com vocês. Que conceitos nós vimos? Vai. Bom, primeiramente, acho que é conversão, né, que é o importante, conversão de sinais. Bom. Também porque que a energia interna, por ser uma variável de estado, ela fica isolada. Boa. Complementando aí, pessoal. Tem também aquele último tópico lá do CV e do CP. O que seriam esses CV e CP? Calor específico é volume constante, a pressão constante. É isso? Tá Beleza. anotado aqui. Cadê a colega Leilane, que não contribuiu com nenhum? Oi, professor. Desculpa. Vai lá, Leilane. Também nesse caso a gente falou, né, calor específico, conceito de calor específico molar, calor de transformação, né, que também é calor latente, conceito de trabalho, também acho que nesse caso está na parte de conversão de sinais. Ok. Aí, Mais, então. a parte de explicações sobre sistemas termodinâmicos, nesse caso, acho que mais geral, tem um sistema aberto, fechado, isolado. Bom. Energia cinética média e também energia cinética total. Vamos deixar assim, que pode ser por molécula, por mol, né? Deixa assim, tá ok. Bom, e já pode aproveitar para trazer os conceitos de teoria cinética dos gases, que a gente também vai dar uma revisitada hoje. Que mais? Ainda tem mais coisa aí. A equação dos gases ideais. Os gases ideais. Dá uma forcinha aqui.
É isso? Belezas termodinâmicas. O que mais? Calor, trabalho, energia interna. Isso aqui vimos? Vimos. Um silêncio estranho, mas enfim. Oi? Diga lá. Não, Deus. Ficou um silêncio estranho que eu até fiquei com medo de responder assim. Pois é, né? Não. Nada a ver. É a parte de capacidade calorífica? Isso. Sim, a gente viu, assim, até falou que esse nome não é muito correto, que seria bom usar a inércia. Tipo, Essa inércia. técnica, né? Perfeito, Leilane. Vamos ver aqui. Mudanças de estado físico. O que mais? Calorimetria. O que mais? Graus de liberdade. Vamos revisitar hoje. Aquela parte também de teoria da equipartição. Teorema da equipartição da energia. Acho que mais. Constante universal. Gases, que mais? Constante de Boltzmann. Que mais? Dinâmicos especiais. Nível térmico. Mais alguma coisa? Sim, para o molar. Acho que está quase tudo aí. Não é isso? Diria que sim. Bom, não poderia deixar de ser, né? Não é pouca coisa. Vamos revisitar várias coisas hoje. E caloria a gente chegou a mencionar, mas quando se fala em caloria, pessoal, o que é que passa pela cabeça de vocês? Está aí do intuitivo até o conceito em nível operacional de forma mais precisa. Quando fala em caloria, vocês pensam em quê? Calor. Oi? Diga lá, Wellington. Calor. Calor, certo. Vamos lá, quantidade de calor, para que finalidade? Para fazer 1 grama de água passar, alterar sua temperatura em 1 grau Celsius. Tá, Acho que é isso. perfeito. Então, já foi... já temos aí o suficiente, né, para fazer a caracterização do conceito. Quantidade de calor para alterar a temperatura, um valor determinado, 1 grau Celsius, de uma determinada substância, não qualquer substância, mas a água, e
para alterar em 1 grau Celsius a uma quantidade de água também determinada, que é o valor de 1 grama, né? Então, temos o necessário aí, né? Quantidade de calor, variação de temperatura, caracterização do material e a quantidade do material, certo? Então, fomos exatamente ao ponto, vocês estão realmente com o conceito de uma forma operacional. Bom, outro ponto. Como podemos estar sempre preparados para fazer uso da primeira lei da termodinâmica de forma operacional? O que precisamos definir para isso, pessoal? Vai, bola com vocês, novamente. O que é que tem envolvido na primeira lei da termodinâmica, né? Como é que a gente pode montar um esquema mental para sempre fazer uso da expressão da primeira lei de maneira conveniente e segura? Diga lá, Nelson. Não tô com o microfone ligado, foi algum bug que deu aí. Tá bom, vai, Said. Acredito que em balanço de energia. Beleza, ok. Balanço de energia. Wellington. Ah, o Wellington saiu. Leilane. Eu. Não entendi. Só pode repetir a pergunta, por favor? Se te acordarem 3 horas da manhã, assim, no meio do sono, assim, melhor do sono, O espírito, né? no susto, tem que pedir, Leilane, define a primeira lei da termodinâmica para mim de maneira operacional. Como é O que que tu farias? O que eu lembro e o que eu anotei da aula é que, vamos dizer assim, resumidamente, não sei se pode ser direto isso, ela é conhecida como a lei da conservação de energia, que é quando o senhor tem lá a variação de energia interna, que é uma função de estado, que é a variação do calor, nesse caso é a variação de calor menos a variação de trabalho. Nesse caso, as coisas que eu anotei, os conceitos que explicando o que ela é e um pouco da equação dela. Não sei se é exatamente isso que o senhor está perguntando ou se precisa acrescentar mais alguma coisa. Tá, temos vários elementos aí, quase todos, bem importantes. Foi falado em conservação de energia em um nível mais amplo, né? Tendo o entendimento que o calor é uma forma de energia, né? Longe de ser trivial, né, esse entendimento, essa conceituação, essa quantificação, uma forma de energia em trânsito, resultado de decorrência de temperaturas diferentes, né? Conservação de energia, calor, trabalho e energia interna. Então, temos esses 3 conceitos envolvidos na primeira lei. E é uma lei de conservação. Então, significa que a energia, né, como nós conhecemos, ela não é criada do nada, ela é transformada. Bom, tendo em vista isso, o que é que nós precisamos para montar a equação de maneira sempre correta e bem especificada, de maneira a não ficar com dúvidas? Bom, nós temos que ter domínio das convenções de sinal, usualmente utilizadas na termodinâmica, e também ter uma maneira de lembrar, uma maneira fácil de lembrar, como se dá a transformação da energia em
em um nível do intuitivo até o operacional. Como eu falei, normalmente, a primeira lei ela vem expressa em termos de variação da energia interna, devido ao status especial, justo e merecido que a energia interna tem no contexto de primeira lei, né? E o trabalho e o calor não. Mas do ponto de vista de conservação, você tem que é mais conveniente pensar no calor como sendo o input, e esse calor que é fornecido para o sistema, ele o calor que é fornecido para o sistema, ele é convertido, ele pode ser convertido em trabalho e em variação de energia interna. Então, dito isso, nós temos conservação de energia, né? O input, né? Convenção de calor para efeito de primeira lei da termodinâmica, né? De uma maneira geral, calor entrando para dentro do sistema positivo, trabalho realizado pelo sistema como sendo positivo e a variação da energia interna. Então, eu posso ter processos em que o calor fornecido para o interior do sistema não é convertido em nada em termos de trabalho. Posso ter situações em que o calor é fornecido de forma a manter a temperatura constante, não vai haver variação de energia interna, mas, de uma maneira geral, o calor que entra, ele pode ser convertido em trabalho realizado pelo sistema e variação de energia interna do sistema. Tá? Então, fica também como um uso auxiliar importante para a caracterização correta da primeira lei, esse subscrito para designar as convenções, né? Tudo bem, pessoal? Isso aí auxiliou o entendimento de vocês? Alguma coisa? Ok, Leilane, obrigado. Então, ok. Bom, energia interna, contexto de primeira lei da termodinâmica. Vamos lá. Com o conceito de calor, né? Dos três conceitos, é o que nós temos uma maior vivência em nível intuitivo, né? Pela sensação de quente e frio, mas as experiências de calorimetria, né? Já trabalhamos aqui com as equações da calorimetria, então o calor está ok em nível operacional, o trabalho, do ponto de vista da termodinâmica, né? Já fizemos alguns recursos, já utilizamos alguns recursos para caracterizar, né, aquela integral de pressão vezes elemento infinitesimal de volume, volume inicial, volume final. Então, com o trabalho também mais ou menos ok. Com a variação da energia interna, talvez seja a expressão ou o conceito que nós tenhamos uma vivência menor. Bom, então, para termos conservação da energia, precisamos
conceituar aqui energia interna, né? Entrada menos trabalho pelo, ou poderíamos colocar aqui o sobre, né? Então, é importante realmente a caracterização desses subscritos aqui, tá, pessoal? Bom, em nível conceitual, alguém arriscaria dizer aí o conceito para energia interna? Vinícius, Wellington. Seria a energia total do sistema. Energia total do sistema, correto. Então, levando em conta energia potencial e energia cinética, né, dos componentes ali do sistema, em todas as formas que estiverem presentes no sistema em questão, né? Então, é uma conceituação correta e fornecida pelo Said, né? Também é isso pelo referencial do centro de massa. Além disso, não é tão somente isso, né? Uma definição conceitual mais ampla, né? Energia total, soma das energias cinética e potencial em todas as formas presentes, né, no sistema em questão. Mas o que temos aqui? Do ponto de vista operacional, de primeira lei, né, a variação, a gente não está preocupado realmente com a energia interna de um estado termodinâmico, porque há uma arbitrariedade na definição da constante, mas quando nós temos a variação de energia interna entre dois estados termodinâmicos, aí a arbitrariedade vai embora, esse valor é preciso, ele é mensurável fisicamente a partir das medidas de calor que entrou ou saiu do sistema e do trabalho realizado pelo ou sobre o sistema. De maneira que temos como garantia da primeira lei da termodinâmica uma maneira operacional de calcular a variação da energia interna no processo de ir de um estado termodinâmico para outro estado termodinâmico. Tá certo? Muito, muito bem. Ok, pessoal? Tá caminhando aí essa revisão, essa conceituação, ou não? Vocês preferem uma outra pegada de atividade? Está caminhando. Até porque, para mim, as perguntas são bem diretas para revisar. Beleza, Said? Beleza, Leilane? Obrigado. Bom, e por que mesmo que a energia interna é uma função de estado e calor e trabalho não são funções de estado? Não? Ninguém? Vamos lá. Nós vimos que o calor, tanto o calor quanto o trabalho, eles dependem do caminho ou do processo termodinâmico para se passar de isso aqui a gente vai ver depois, de um estado para o outro. Tá?
Ou seja, dados, se eu comparar o mesmo estado termodinâmico, o mesmo estado inicial para o mesmo estado final, a quantidade de calor para ir de um estado para outro estado depende do caminho ou depende do processo termodinâmico em questão. Essa observação é válida tanto para o trabalho, o cálculo de trabalho, quanto para o cálculo de calor fornecido para se ir de um estado para o outro. Tá? Então, não dependem apenas dos estados inicial e final. Então, eu não poderia definir uma função matemática em termos de trabalho ou em termos de calor, em termos como no contexto de grandezas termodinâmicas. Entretanto, a variação da energia interna entre dois estados termodinâmicos, eu posso calcular de infinitas maneiras, sempre vamos encontrar o mesmo valor. Ou seja, a variação de... Está chovendo aqui, vou precisar fechar. A variação de energia interna não depende do processo termodinâmico, depende apenas dos estados inicial e final. Só um minutinho, tá, pessoal? Ok, voltamos. Sinceramente, pessoal, essa informação faz sentido para vocês ou não? A Leilane deu aqui o ponto de vista mais ou menos, tá? Deixa eu achar um recurso aqui. Não, só um minutinho. Bom, utilizamos esse mesmo recurso, tá, pessoal? Então, diagrama pressão versus volume. Já comentamos, né, quanto isso é importante na representação de estados para o ponto de vista da termodinâmica. Então, temos aqui o mesmo estado inicial, essas três representações, e o mesmo estado final para essas três representações. Aqui, três processos termodinâmicos diferentes. Aqui, o processo A, com toda a pinta de ser um processo isotérmico, né, o qual mantém a temperatura constante, que ponto a ponto nessa representação, do início ao fim. Um processo isobárico seguido de um processo isocórico, e aqui a ordem inversa, processo isocórico seguido de uma expansão isobárica. A quantidade de calor, quantidade de trabalho exercida pelo sistema, ela é bem diferente nesses três casos. E nós estamos falando do mesmo estado inicial, do mesmo estado final. Então, isso aqui, por si só, prova que o trabalho não poderia ser uma função de estado do ponto de vista da termodinâmica, né? Nesse contexto aí. A mesma coisa, a mesma argumentação, ela é levada adiante para o trabalho, para o calor. Então, para você ir do mesmo estado inicial
para o mesmo estado final, você pode fazer isso cedendo quantidades diferentes de calor, tá? Então, também não seria um candidato a ser uma função de estado. Agora, quando você faz a diferença dessas grandezas, e com isso determina a variação de energia interna no estado F, né? A energia interna no estado F menos energia interna no estado I, essa diferença de energia interna, essa variação de energia interna, dá sempre o mesmo valor, independente do caminho ou do processo termodinâmico, né, que se tome para ir do estado inicial para o estado final. Então, eu posso definir uma função matemática em termos dessa grandeza chamada energia interna, né? Porque ela não depende do caminho, depende apenas dos estados final e inicial. Melhorou agora, pessoal? Melhorou, Leilane, ou não? Sim, professor. Melhorou, que bom. Muito bem. Processos termodinâmicos especiais no contexto de primeira lei. O que vocês lembram, pessoal? Vai, bola com vocês. Processo isotérmico, adiabático, essas coisas assim. Isso. Isotérmico, isocórico, isobárico. Okay. E adiabático. Só? Nenhum de fora? Ninguém? É isso? Processos termodinâmicos em ciclo, né? São bem importantes do ponto de vista de primeira lei da termodinâmica, né? Um processo termodinâmico caracterizado por partir de um determinado estado termodinâmico inicial, pode fazer uma série de processos termodinâmicos e retorna ao estado inicial. Do ponto de primeira lei da termodinâmica, o que é há de especial? Como é que fica, ou melhor, como é que fica a primeira lei da termodinâmica para processos cíclicos? Confere, Saíde. Confere. Tá? Bom, vamos ver aqui os demais. Quando a gente for passar aqui para a parte do formulário, a gente refaz todas essas expressões especiais aqui, tá? Bom, aqui, quer dizer, se a gente pensar se nada é mantido constante, né? Há diversas formas de ceder calor para um sistema termodinâmico, né? Mas duas delas são de especial interesse, né? Que é mantendo a pressão constante ou a volume constante aqui por essa representação. Então,
o volume é mantido constante, né? Como vimos. Vou liberar um pouquinho aqui, senão vai... Ou a pressão é mantida constante, né? Então, ali a próprio simulador já nos deu uma boa pista, né? Por que que a capacidade térmica, a pressão constante é maior do que a capacidade térmica a volume constante, né? Mesmo comentário válido também para o contexto de calor específico, né? Bom, essa relação aqui vocês lembram, pessoal? Calor específico a pressão constante, não, é capacidade, né? É igual a calor específico a volume constante mais número de mol vezes a constante de Avogadro. É isso? Ou quase. Ah. Essa expressão aqui... Opa. Né? Para a capacidade térmica, se nós dividirmos por N, em ambos os lados, passamos a nos referir ao calor específico molar, e aí temos que, de fato, o calor específico à pressão constante é igual ao calor específico a volume constante, mais o valor da constante universal dos gases ideais. Tá? Então, somente isso. Falamos sobre essa constantezinha aqui. Falamos, né? Já até apareceu a resposta aqui. Então, essa razão, calor específico molar, a pressão constante, né? Calor específico molar a volume constante, essa razão vai aparecer em vários cálculos da termodinâmica, né? Em especial envolvendo processos adiabáticos e também até no cálculo de rendimento de alguns ciclos, né? Conforme nós vamos ver mais tarde, né? Deixa eu ver aqui se nós temos... Pronto. Trabalho. Então, trabalho realizado por um gás ideal durante uma expansão adiabática. É bem interessante aqui essa expressão. Aqui já nos poupa de bastante coisa. Mas essa aqui é a que mais aparece nos cálculos, né? Propriamente aqui. 1 sobre aquela constante gama, menos 1, pela diferença aqui desse produto, pressão versus volume, né? O inicial menos o
final. Então, vamos utilizar essa expressão em alguns cálculos, conforme vamos ver mais adiante. Que mais? Ok. Daria para abordar outros tópicos, ainda nesse contexto, mas eu vou aproveitar para fazer uma breve revisão sobre teoria cinética dos gases. Tá? Bom, vamos lá. Teoria cinética dos gases, né? Nós já vimos a parte teórica dessa teoria cinética, melhor dizendo, desse modelo, né? Então, do que trata? Ele é um modelo para entender os gases a partir de uma caracterização microscópica, a partir de grandezas físicas microscópicas. É uma maneira de entender, caracterizar, quantificar as chamadas grandezas termodinâmicas efetuadas no regime macroscópico em função de grandezas microscópicas. É o começo dessa jornada na física, né? Foi a teoria cinética dos gases, lá no início do século XIX que começou isso, né? Vimos aí o conceito de rapidez quadrática média das moléculas. Bom, então é um modelo bastante simples, né? Até rudimentar, eu diria, uma vez que você considera que há um número muito grande de partículas de dimensões desprezíveis que ricocheteiam aleatoriamente em todas as direções e elasticamente, tá? Isso é importante também. Bom, hipóteses e postulados utilizados nesse modelo, melhor dizer, seria... ficou como teoria cinética dos gases, mas é um modelo, né? Quais as hipóteses envolvidas? Bom, então, para o mesmo gás, nós consideramos que todas as partículas são idênticas em termos de massa, que é um número muito grande delas. Numa primeira abordagem, o volume dessas partículas é absolutamente desprevisível quando comparadas às dimensões do recipiente, né, que contém esse gás. Bom, considerando esse ricocheteio elástico em todas as direções, como sendo igualmente prováveis, não consideramos numa primeira abordagem, só quando for ser feita a correção, né, pela expressão de Van der Waals, mas até então o modelo, partindo de saída, ele não considera forças moleculares, nem de atração, nem de repulsão, né? Então não há consideração nesse sentido, partindo do modelo básico, vamos assim dizer. Bom, também não são considerados efeitos de perturbação nas paredes em si, né? São consideradas indeformáveis e de massa infinita. Bom, a energia cinética, em termos de temperatura, é medida na escala Kelvin, né? E aí, mais uma vez, o modelo ele não faz previsão para o valor de energia cinética de cada partícula, né? Isso não está em questão.
mais leva se encontra uma distribuição de velocidades e encontra-se um valor médio para a grandeza velocidade quadrática. Aqui. Ou seja, na verdade, é decorrência, né? Todos os gases à mesma temperatura possuem a mesma energia cinética média. É um resultado extraordinário. E, como consequência, temos que moléculas mais leves se movem mais rapidamente do que moléculas mais pesadas. É um resultado bastante coerente, até do ponto de vista intuitivo. Bom, utilidades práticas e resultados teóricos decorrentes da teoria cinética dos gases, pessoal. Bom, nós chegamos a fazer a dedução da teoria cinética de pressão a partir da demonstração, né, de força, sendo pressão por área, e força expressa em termos de variação do momento linear, né? Vimos que as contínuas das contínuas surgem uma dependência da pressão com a velocidade quadrática, né? Levando em conta a contribuição de todo mundo, aparece um cálculo de velocidade quadrática média. Não chegamos a deduzir, fazer essas outras deduções, né, da própria lei dos gases ideais ou de pressões parciais, mas vimos relações entre calores específicos, né, para gases monatômicos, o fator gama, a expressão para energia interna de vários modelos de gases, a de calor específico para sólidos, um resultado importante, não fizemos essa dedução. Fizemos uma descrição de velocidades moleculares, né, de função de distribuição, e só mencionamos, mas não fizemos ainda a aplicação de livre caminho médio, que tem muita utilidade em problemas de difusão, né, e efusão de uma maneira geral. E as aplicações, as aplicações referentes a colisões nós mencionamos, mas ainda não fizemos, e isso permite entender bastante sobre a composição da nossa atmosfera terrestre, porque tendo a massa molar dos gases que compõem o ar que respiramos, nós temos condição de prever o quanto desses gases ficam retidos na atmosfera e o quanto escapa para o espaço, né? Então, são resultados bastante expressivos, né? A partir de um modelo teórico até bastante simples, né, da física matemática. Aí. Bom, ok, o que temos aqui? Graus de liberdade e princípio da equipartição da energia aplicado a gases. Bom, para entender efetivamente o princípio da equipartição, nós precisamos entender o que são graus de liberdade. Vamos lá, pessoal. Alguém quer tentar começar aí a questão para nós? A Leilane eu sei que tenta, ela não tem dessa de ficar com medo de errar, né, Leilane? Não é? Bom. O que exatamente eu penso com grau de liberdade? Me penso mais com relação a, tipo, movimento. Tipo, se tiver um grau de liberdade, seria, vamos dizer, só dá para fazer translação. Se tivermos, assim, 2 graus de liberdade, dá para fazer uma rotação. Tipo, e também se for diatômico o gás, né? Dá para ele poder fazer isso. O que as minhas memórias têm, se faltar alguma coisa, né?
Pedir para os outros universitários dar uma ajuda aí, né, gente? Então, vai, Nelson. Nelson não. Said. Bom, nada a acrescentar ao que a Leilani disse. Tipo, quando eu penso em grau de liberdade, também penso nisso que ela falou, tipo, o que é que tá variando ali. Pelo menos eu penso nisso, né? Como análise estatística. Pois é, graus de liberdade, né? Um nome não... Isso a gente ter uma intuição mais... que nos indique aí o que isso quer dizer. Bom, graus de liberdade, talvez graus de contribuição, no sentido, liberdade, graus de contribuição para energia, ficaria mais fácil de entender. Mas vamos lá, partindo do caso mais simples para um caso com mais possibilidade. Se o meu modelo de gás é uma peteca, uma bolinha de gude de dimensões desprezíveis, negligenciáveis, a única coisa que essa bolinha pode fazer é ricochetear em todas as direções dentro de uma caixa. Então, a contribuição, bom, não tendo nenhuma contribuição de energia potencial de ligação, de interação entre as partículas que compõem esse gás, toda a contribuição para a energia decorre de energia cinética de translação. Então, somente isso aí. Esse modelo de gás ele serve para gases monoatômicos, né? Eles não servem para gases compostos por 2 átomos, né? Se o gás é composto por 2 átomos, nós podemos levar em conta outros graus de liberdade, outras contribuições para a energia do sistema. Muito bem. Não por acidente, né? Observa-se que todas as contribuições para a energia são de ordem quadrática. Nós temos uma dependência quadrática de coordenadas. E, bom, vamos continuar falando de energia cinética, de translação, podendo falar agora de energia cinética de rotação, certo? Então, há outros graus de liberdade. Oi, pois não? Eu não entendi muito bem essa parte da dependência quadrática. Desculpa, acho que eu não ouvi jeito. Tá. Se nós formos calcular a energia cinética de rotação, nós vamos ver que há uma dependência quadrática da velocidade, confere? No caso, com a velocidade de rotação, né? Todos os termos vão contribuir quadraticamente. Se a gente pensar numa molécula que, além de rodar, grau de liberdade que um gás monatômico não tem, se além de rodar em torno do eixo, essa molécula, os átomos, eles podem vibrar, como que ligados por uma mola. Então, esse outro grau de liberdade de vibração também tem uma dependência quadrática, né? Agora com a frequência de vibração. Então, de maneira que todo grau de liberdade tem uma dependência quadrática, de uma maneira geral. E
E o que nós temos? Que o número de contribuições quadráticas à energia é numericamente igual ao número de graus de liberdade que o sistema possui. E que aí consideramos energia cinética de translação, de rotação e movimentos vibratórios, né? como eu brevemente descrevi aqui. Mas quanto mais complexo for o sistema, a princípio, mais graus de liberdade são possíveis a esse sistema, certo? Mas, de modo que nós começamos com um gás monoatômico, que possui apenas energia cinética de translação, tá? E outros gases mais complexos podemos considerar energia cinética de rotação e de vibração, tá? Bom, então, considerando que essas contribuições à energia do sistema, elas contam com parcelas com dependência quadrática, o número de graus de liberdade é dado pelo número de contribuições quadráticas à energia. Por enquanto, é tudo que a gente precisa saber. E o que nos diz o teorema da equipartição da energia? Partição de energia. Equipartição de energia. Então, sabemos que é uma partição em que cada um vai ficar com o mesmo pacote, o mesmo pedaço de bolo, né? Não vai ter diferenciação entre o quê? Entre os graus de liberdade. Ou seja, basicamente, cada grau de liberdade vai ficar com a mesma parcela de energia. Sendo que nós podemos explicar isso aí por molécula, como normalização, ou por mol. Tudo bem? É basicamente o que nós temos nesse texto. Se for por molécula, a quantidade, espero que não mais surpreendentemente para ninguém, meio de kT. Se for por mol, a quantidade é por meio do produto da constante universal dos gases pela temperatura do gás em questão. Tudo bem aí, pessoal? Ou não? Por enquanto, sim. Eu acredito que sim. Tranquilo. Tudo certo, professor. Bom, constante universal dos gases ideais e a constante de Boltzmann. Eu fiz alguma coisa aqui que, quando eu der o próximo clique, vai primeiro aparecer a resposta da constante de Boltzmann, da 7ª questão, ao invés da 6ª. Então, vou quebrar o protocolo e perguntar primeiro sobre a constante de Boltzmann. Alguém lembra da constante de Boltzmann? De que se trata? Mas nós não precisamos ficar à mercê disso, né? Que recurso nós utilizamos para lembrar da constante universal dos gases ideais? Bom, o melhor recurso é partir para a representação de uma lei que nós temos muita familiaridade, que é a lei dos gases ideais. Então, temos que produto, né, pressão versus volume, é igual a temperatura do gás multiplicado pelo número de mols do gás multiplicado pela chamada constante universal dos gases ideais. Então, o que temos aqui? O que temos de grandeza física aqui, no numerador e no denominador? Temos
energia por temperatura que mais? Por mol, né? Então, basicamente, nós temos energia por mol vezes Kelvin, né? No sistema internacional, esse valor é 8,31. Se lidarmos com pressão em atmosfera e volume em atm, o valor numérico muda bastante, né? Mantendo aqui o denominador igual, mol por Kelvin, mol vezes Kelvin. E o que nós temos aqui? Quantidade de energia por mol do gás, né? Por unidade de temperatura absoluta. Depende do quê? PVNT. É a mesma para todos os gases, e se considerarmos que essa expressão ela é estritamente verdadeira para todos os valores de pressão do gás, consideramos esse gás como sendo absolutamente ideal, né? Que é claro que é uma aproximação. Para situações de baixa pressão, esse resultado é excelente, esse valor numérico é muito aproximadamente obtido para todos os gases. À medida que a pressão a que o gás está submetido, né, vai aumentando, começa a aparecer discrepâncias entre o valor teórico e o valor experimental. Que mais? Muito bem. E aí, é claro, fica mais fácil pensar na constante de Boltzmann a partir da constante universal dos gases. Então, de onde vem esse 10 a menos 23? Vem da razão entre a constante universal dos gases e o número de Avogadro, né? Então, dividir por 10, por algo da ordem de 10 a 23, é multiplicar por algo multiplicar por 10 a menos 23, né? Então, deixa de ser um mistério, né? Esse valor da constante de Boltzmann, né? Esse valor extremamente pequeno, e em termos dimensionais, como o número de Avogadro, que está aqui também, é por mol, então vai matar aqui o mol e ficamos com Joule por Kelvin, né? Então, os valores numéricos são diferentes, os valores dimensionais são diferentes, né, pessoal? Bem diferentes, né? E temos que essa é a quantidade de energia, não mais por mol, mas sim por molécula, tá certo, pessoal? Todo mundo estava lembrado disso aí? Sim, está anotado. Pelo menos a colega Leilane estava. Vocês, não sei o que estão fazendo por aí, mas a Leilane estava de boa já, né, Leilane? Muito bem. Suave. Muito bem. Outro aspecto de revisão importante, no conceito de mol, aqui operacionalmente, né, é o mais indicado, né? Então, você tendo a massa molar da amostra e você medindo diretamente a massa da amostra, temos a forma padrão de se calcular o número de mols, né?
se a massa da amostra for maior que a massa molar da própria substância, né, nós temos mais de 1 mol nessa amostra. Se for inferior, menos de 1 mol. Se for exatamente igual à quantidade de massa molar, nós temos precisamente 1 mol. Mas as outras, o conceito propriamente é dado pela razão do número de partículas pelo número de Avogadro, né, e aí, utilizando o recurso de multiplicar pela massa da partícula, né, então temos a massa da partícula vezes n, temos a massa da amostra, né, e a massa da partícula vezes o número de Avogadro, temos a massa molar, né? Então, muitas vezes é importante e necessário fazer essa passagem de uma representação para outra, tá, pessoal? Para efeito de cálculo. E, ok, feito esse comentário em relação às expressões para determinar a quantidade de mols em uma dada amostra. Bom, quanto ao conceito de massa molar, né, isso é possível em função da relação entre massa atômica e a definição de mol, né? Então, aí passamos a trabalhar com o conceito de massa molar também bastante útil. Bom, quanto à constante de Avogadro, há três maneiras distintas e, claro, mais interligadas de terem em mente o que é a constante de Avogadro. Uma é a definição padrão, tá? Essa definição foi mudando com o tempo, mas hoje é estabelecida em termos, em função do carbono estável, evidentemente, né, o isótopo carbono 12. Então, nós temos que aquele número de 6,022 vezes 10 a 23 é a medida da quantidade de átomos presentes em 12 gramas de carbono 12. Então, muito bem, dada a massa molecular de uma substância, é o número de moléculas contidas na massa molar da substância, né? Então, exemplo, em 1 grama de hidrogênio, em 23 gramas de sódio e assim por diante, né? Então, e a outra, mais diretamente, é a determinação do número, é uma grandeza molar, né? O número de constante de partículas constituídas por mol, né? É o número de 6,022 vezes 10 a 23 partículas por mol. Bom, e aqui temos uma questão que é a extração de todas as possibilidades da chamada lei dos gases ideais, mantendo alguém constante. O primeiro caso, o mais geral entre esses casos particulares, nesse caso aqui, é particular em que sentido, né? Estamos trabalhando no sistema fechado, em que não estamos permitindo a entrada de mais moléculas e nem abrindo a tampa aqui para permitir fuga, né? Então, dado que nós estamos com o número de mols constante, a relação entre pressão, volume e temperatura vai nos dar uma função de estado, de modo que o produto
pressão, volume do gás num determinado estado termodinâmico, dividido pela temperatura desse gás nesse mesmo estado termodinâmico, é igual ao produto pressão-volume num outro estado termodinâmico, dividido pela temperatura em questão nesse outro estado termodinâmico, né? Então, temos esse caso particular, né? O mais geral, aqui mantendo a consideração de um sistema físico fechado. E temos outros 3 casos particulares, envolvendo aqui, no caso, processos isotérmicos. E aí, bem, né, só fazer o corte aqui, bem sabemos que o produto pressão-volume no estado termodinâmico é igual ao produto pressão-volume para um outro estado termodinâmico, desde que estejamos nos referindo ao mesmo gás, a uma mesma quantidade e a uma mesma temperatura, né? Em contrapartida, se nós nos preocuparmos em manter o volume constante, tá? Também para o caso particular de N constante, vamos ter essa relação entre pressão e temperatura. E, por fim, num processo termodinâmico em que a pressão é mantida constante, sempre mantendo aqui, dentro desse caso particular, com o número de mols constante também, temos essa relação bem conhecida entre volume e temperatura, né? Então, aqui uma expressão de proporcionalidade entre pressão e temperatura, né? A volume constante. Essa aqui, a relação aqui mais, talvez a mais óbvia, né? De linearidade entre pressão e temperatura, né? À medida que vai aumentando a temperatura, vai aumentando concomitantemente a pressão na situação de volume constante. O que mais? Se mantivermos a pressão constante, a relação entre o volume e a temperatura também é bem determinada, né? O que mais? Basicamente, eram esses pontos que nós tínhamos para hoje. Vamos ver que outros recursos nós temos. Bom, aqui o que vale mais é realmente fazer uso dessas expressões, né? O que está em jogo aqui, o cálculo do trabalho para processos adiabáticos. De resto aqui já foi. Então somente sim, outros casos especiais aqui, né? Se o processo é isométrico, nada de realização de trabalho, né? Todo o calor é convertido em variação de energia interna. Se o processo é isobárico, ou seja, o processo termodinâmico mantém a pressão constante, então é o cálculo mais tranquilo de trabalho. A pressão sai fora da integral, fica esperando aqui, fica com uma integral de
variação volumétrica aqui, né? O dV fica volume final menos volume inicial, tá? Um sinalzinho menos aqui, porque estamos fazendo cálculo do ponto de vista sobre o sistema. E o trabalho do ponto de vista isotérmico, então, pegando a expressão, num processo isotérmico, né? A temperatura, por definição, é constante. A dependência da pressão com o volume é dessa maneira. E partimos para uma integral de dV sobre V. É um log natural. Ficamos com o log natural da razão entre volume inicial e final. Tem um menuzinho aqui fora. E então, somente temos esses casos, né? Se o processo é isotérmico, né? A temperatura final é igual à temperatura inicial. Para um gás ideal, cuja energia interna depende apenas da temperatura e não do volume, nós temos que a energia interna de um gás ideal permanece constante, né? Para um processo isotérmico. Bom, em geral, mais algum ponto aqui? Tá. Bom, falta dar uma olhada nas expressões de... Isso aqui já foi coberto. Nas expressões de calor específico e calor de transformação. Vamos ver aqui, tá? Já comentamos essa expressão. O que mais temos aqui? Ok, aqui no caso para uma tabela de valores em termos de calor latente, né, pessoal? Calor cedência de calor para o sistema ou pelo sistema, sem envolver variação de temperatura, mas sim mudança de estado físico. Bom, a simbologia, né, desse calor latente é o L maiúsculo. Que mais? Se é de fusão ou de vaporização. A perfeita caracterização, né, depende do estado inicial e final, para sabermos se esse calor está entrando, ou se ele está sendo fornecido para o sistema, ou se está sendo liberado para o sistema, o mesmo valor em módulo. Isso é importante para os cálculos de calorimetria, para os cálculos de entropia também, tá, pessoal? Essa correta caracterização dos sinais dos calores de transformação ou calor de latência. O que mais nós temos aqui a comentar? O elevado calor de vaporização da água, né? Então, por que nós precisamos ceder tanto calor, né, para vaporizar água, né? Por que queimadura a vapor quente é muito pior do que queimadura com água quente, tá? Dá para entender
bastante bem a diferença, né? Só olhando para a tabela. O que mais nós temos? E aqui os valores são importantes, né, para a parte de siderúrgica aqui, né? Em geral, em linhas gerais é isso aqui. Bom, sobre um gráfico bastante clássico, né? Se nós formos fazer uma experiência em laboratório, né? Certamente não vai ficar tão belíssimamente perfeito, né? Vamos ter as zonas de platô, né? Na parte de transformação de estado físico, tudo bem. Aqui vamos ter os pontos, né? Não exatamente em cima, mais próximos a uma reta aí que minimiza, né, o erro de aproximação. Caso aqui a passagem o gelo sofrendo, no caso aqui, vapor, líquido, vapor, gelo líquido e sólido, né? Estado de gelo aqui, né? Que temperatura por tempo. Tendo a taxa, você pode saber a quantidade de calor total fornecida para promover essa variação, né? A partir do gelo aqui de menos 20 graus até processo de vaporização completa da amostra. Bom, mas esses problemas de calorimetria, eles dependem do quê, pessoal, no final das contas? Você vai fazer a aproximação do sistema como sendo fechado, né? Do ponto de vista experimental, vai procurar tomar as medidas para que essa hipótese valha e vai ficar de olho nas convenções, né? Eu prefiro sempre montar o final menos o inicial, e o problema me diz se a partir disso, né, a gente interpreta o resultado. E aqui, é claro, vamos lidar com calor, expressão de calor específico, e expressões de calor, de transformação, e calor, né, de fusão, de vaporização, para levar em conta todos os processos físicos realizados, desde de aumentar a temperatura do gelo a menos 20 graus Celsius até o processo de vaporização.